Meu querido presidente, nosso desembargador, professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, caríssimos companheiros de mesa, professor Carlos Alberto Rosa Moreira, professor José Roberto Castro Neves, quero cumprimentar todos aqui na frente, amigos queridos, Luiz Paulo, desembargadora Patrícia, nosso mestre Leone, mestre Silvio Capanema, nosso presidente sempre Sérgio Cavalieri, professor Fábio Azevedo, desembargador Luciano Rinaldi. E, evidentemente, gostaria de registrar com muito carinho, apreço, os familiares do professor Caio Mário, professora Tânia da Silva Pereira, doutor Leonardo Campos Melo, neto do professor Caio Mário, e amigos, e agradecer muito pela oportunidade, como disse o professor Silvio Capanema, uma homenagem. Primeiro, um convite dos nossos desembargadores, a gente já sempre corre para atender. E uma homenagem ao professor Caio Mário, então, de desmarcar qualquer outro compromisso, e isso a gente pode perceber pela acolhida que todos tiveram essa iniciativa extraordinária e pela alegria com que todos acorreram aqui a esse simpósio. Eu fiquei feliz hoje porque o desembargador Marco Aurélio se referiu ao professor Caio Mário como grande civilista do nosso estado do Rio de Janeiro. E eu, como bom mineiro, e o professor Caio Mário, que era do Cerro de Minas, eu fiquei mais orgulhoso ainda, porque eu acho que o Rio de Janeiro absorveu todo o humanismo de Minas Gerais. Assim vieram para cá e se tornaram cariocas, Carlos Drummond de Andrade, assim Fernando Sabino, assim Otto Lara Rezende, e assim também o nosso professor Caio Mário da Silva Pereira. Caio Mário da Silva Pereira, que do Cerro de Minas e da cátedra da UFMG veio para a cátedra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi nosso professor. Eu tive o privilégio, e eu acho que isso é o que mais interessa hoje, o professor Capanema já chegando na idade, vai ficando a história viva, né? É das reminiscências do privilégio que a Tânia e os familiares, né, a dona Marina, me permitiram de conviver com o professor Caio Mário da Silva Pereira. Eu falo da história viva, hoje eu chegando aqui, a moça muito gentil ali da porta me apresentou como palestrante. Aí a sua colega logo disse assim: o senhor é o professor Caio Mário? Eu fiquei tão orgulhoso que eu quase menti para ela. Eu falei: sou. Porque eu fiquei tão feliz, né? Vou contar para todo mundo isso. Eu achei espetacular, não é? Você já imaginou que homenagem eu recebi hoje? Vim homenagear e fui homenageado dessa forma tão calorosa. E, pois bem, e o tema então que me é suscitado, que é a Constituição de Direito Civil, e que, como disse o professor Zé Roberto, com tanta generosidade, é um tema da minha preocupação há muitos anos, ele, de alguma maneira, ele se torna um tema atual, instigante nos últimos 30 anos, a partir de pelo menos uma questão metodológica e duas circunstâncias, podemos chamar assim, históricas. A questão metodológica é a complexidade do ordenamento. O professor José Roberto Castro Neves faz referência ao saudoso professor Chamum, e ele me dizia também que o direito é elementar, mas eu acho que ele tinha razão, porque eu acho que a simplificação me salvou em vários concursos públicos. Ele dizia: o direito é elementar e o mal que as pessoas desconhecem os elementos do direito. Então eu acho que essa lição do professor Caio Mário, do professor Chamum, poderia ter sido do professor Caio Mário também, porque é a simplicidade das pessoas muito cultas, das pessoas muito capazes que conseguem, até irritam um pouco a gente, né? Ler Bobbio, Clóvis Bevilacqua, irritam porque como conseguem dizer de forma tão simples coisas tão extraordinárias, né? E o direito, então, ele se torna muito complexo, com sistemas legislativos que não se compadecem mais com a unidade que as grandes codificações no passado suscitavam. E essa complexidade faz com que, para que se possa manter o conceito de ordenamento como
capaz de trazer a paz social e, portanto, atender às funções elementares do nosso direito, se torna fundamental essa interpretação a partir do conjunto de fontes normativas que guiam a sociedade. Então, essa complexidade do direito, para que se evitassem os chamados guetos normativos e a fragmentação do sistema, que é a contradição da própria noção de ordenamento como unidade sistemática, levou certamente a esta grande preocupação metodológica de como unir, como fazer com que a Constituição não se tornasse apenas um limite ao legislador ordinário, mas pudesse interferir nas relações intersubjetivas. Essa é a preocupação que todos nós temos nos últimos 30 anos nessa atividade interpretativa. E as duas circunstâncias que eu chamo a atenção, de alguma maneira já foram aqui aludidas, a primeira delas é a revolução tecnológica. A Revolução Tecnológica nos trouxe circunstâncias que nós vamos examinar aqui, ora no direito de família, de sucessão, com o Luiz Paulo, com o Leone, ora em todos os outros campos, né? Desde a parte registral hoje, com as atas notariais eletrônicas, até todos os exames biomédicos, a responsabilidade civil com a potencialização de danos. Essa revolução tecnológica faz com que a grande divisão, a suma divisio público e privado do passado, não conseguisse se manter mais de pé, já que não sabemos bem se os nossos institutos são de direito público ou de direito privado, muitas vezes, né? É muito difícil, por mais que a gente queira evitar a interferência econômica, alguns tentam fazer isso na nossa vida privada. Hoje a Revolução Tecnológica nos obriga a pelo menos transitar permanentemente numa tensão dialética entre o público e o privado, entre os valores constitucionais e as relações privadas. E a segunda circunstância que eu diria histórica é o fato de que, após a Segunda Guerra, como disse o professor Zé Roberto, as cartas constitucionais terem paulatinamente na Europa e finalmente no Brasil em 88, inserido a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social, a igualdade substancial no âmbito das relações privadas, como dever também dos particulares. Essa circunstância tem uma repercussão enorme, porque, de alguma maneira, se a modernidade trouxe uma vitória extraordinária no direito público, a liberdade de ir e vir, a liberdade de voz, a liberdade, especialmente na imprensa, o mandado de segurança, todas as medidas processuais tão caras ao nosso desembargador Luciano Rinaldi, de proteção do indivíduo em face do Estado, com mandado de segurança, tutelas de urgência, assim por diante. De alguma maneira, nós no direito civil, ao final do século XX, nos vimos com uma certa vergonha, porque em nome da nossa liberdade, que nós tanto privamos, em nome da nossa autonomia, que nós tanto prezamos e defendemos, nós permitimos uma desigualdade enorme em relações contratuais. Nós permitimos uma desigualdade enorme no âmbito das relações de família, com uma posição de superioridade do homem em relação à mulher, em relação aos filhos, absolutamente inaceitável. Uma desproporção absoluta nas relações agrárias, em termos dos proprietários e dos não proprietários, uma abusividade sem fim entre fornecedores e consumidores. Então, se nós pensarmos na intervenção paulatina legislativa da segunda metade do século XX, é uma busca acho que caiu aqui, agora voltou. É uma busca de igualdade em relações privadas, numa difícil tensão entre a preservação da nossa autonomia, que nós todos não queremos absolutamente afastar, para as relações contratuais, nas relações de família, para a comunhão de vida não ser atropelada pelo Estado, nas relações de propriedade, por um lado, e por outro, a necessidade de que o respeito à pessoa humana não se dê apenas em face do Estado, mas seja preservado nas relações privadas, para que a nossa autonomia não se transforme num salvo-conduto, numa espécie de
de liberdade completa, avessa aos valores constitucionais. Então, eu acho que essas duas circunstâncias nos obrigaram, querendo ou não, a deixar de sermos tão orgulhosos e avessos às interferências do direito público e, ao contrário, sem diminuir a dogmática do direito civil, ao contrário, sem que de alguma maneira se pudesse reduzir a importância da dogmática, mas se pudesse incorporar esses valores e princípios constitucionais, que se pudesse oxigenar essas bases dogmáticas para uma otimização dos nossos instrumentos do direito privado e da nossa autonomia a serviço do homem, a serviço da igualdade, a serviço desses valores caros à Constituição da República. E essa percepção da complexidade do ordenamento se dá muito antes da própria doutrina do direito civil constitucional. Se nós tomarmos as duas obras, dentre outras mencionadas aqui do professor Caio Mário, a lesão em que ele, através do direito penal e, portanto, dos valores do ordenamento, portanto, da sua complexidade, portanto, da sua unidade, se torna elemento decisivo no controle dos negócios jurídicos. Em 49, afinal, era tese, depois da publicação do texto, mas foi a tese de 49, é extraordinariamente sensível, professor saudoso, professor Caio Mário, à complexidade do ordenamento. E a investigação de paternidade, quando se recusava a paternidade ao filho ilegítimo, chamado adulterino e bastardo naquela época, o professor Caio Mário também amplia a possibilidade de investigação a partir de valores, a partir de princípios. Então, notem como o direito civil já tem uma tradição cosmopolita, podemos chamar assim, de romper os próprios lindes da nossa sistemática interna em busca de uma percepção do ordenamento e de seus valores como um reconhecimento da própria identidade cultural da sociedade, para o que é importante a utilização dos princípios constitucionais. Pois bem, nessa perspectiva, a primeira crítica que o direito civil constitucional faz é a percepção dos microsistemas. Porque, embora didaticamente seja uma tentação a utilização dessa expressão, o microsistema muitas vezes permite que em cada subsistema, por assim chamar, ou em cada âmbito legislativo, as soluções interpretativas sejam dadas a partir da própria pressão parlamentar setorial. Locador e locatário, os banqueiros em relação aos órgãos de defesa do consumidor, no Banco Central e assim por diante. E justamente a percepção da unidade do ordenamento rompe essa visão do microsistema em busca de uma forma de utilização dos princípios constitucionais e seus valores de uma maneira mais ampla, em todos os ramos e domínios do direito civil. E do direito civil de uma maneira geral do próprio direito. A partir dessa crítica se propõe a força normativa dos princípios constitucionais e a sua aplicação direta nas relações interprivadas. Houve uma grande reação há 30 anos atrás, enfim, há 30 anos havia uma reação a essa utilização das normas constitucionais, mas hoje, a despeito de algumas divergências, há um certo consenso, embora os constitucionalistas tenham alguma divergência, acerca da força normativa dos princípios constitucionais. A força normativa, ou seja, o fato da Constituição não ser mais apenas uma carta política, que no passado, quando eu me formei, era exclusivamente dirigida ao legislador, não é? A gente ia despachar no gabinete de um juiz, não tinha sequer a Constituição, tinha o Código Civil. E era esse o nosso limite de diálogo. Essa percepção da força normativa, de alguma maneira, se tornou consensual. Mas há ainda muita divergência em relação à aplicação direta das normas constitucionais nas relações interprivadas. E é uma divergência que é importante, especialmente para os mais jovens estudantes aqui, terem em conta nas suas reflexões, nos seus estudos
de interpretação. E havia 4 críticas centrais à aplicação direta das normas constitucionais às relações privadas, ainda que se admitisse a força normativa das normas constitucionais. A primeira era a falta de o problema de vocação. Afirma-se ainda que a vocação da norma constitucional é uma vocação organizacional, de organizar as instituições, uma vocação de normas de organização, portanto, e não uma vocação destinada à solução de litígios interprivados. E que, portanto, essa ruptura, essa disfunção, que seria até uma tecnia, que foi o fato da Constituição da República diretamente regular matérias de direito privado, sem a intermediação de uma norma infraconstitucional, geraria uma difícil compreensão do significado normativo de cada uma dessas normas. A segunda crítica que se fez muito era a baixa concretude dos princípios constitucionais, ou seja, os princípios constitucionais são muito fluidos, muito genéricos, o que permitiria um ativismo judicial, o que permitiria uma liberdade excessiva ao intérprete sem a mediação do legislador infraconstitucional. Tentando resumir de maneira didática, o terceiro grupo de críticas diz respeito à estabilidade tradicional da dogmática do direito civil, que é milenar, herdamos direito romano, e sujeitos que estaríamos às normas de direito constitucional, nós estaríamos um pouco submetidos aos ventos políticos, às eleições legislativas, e de tal maneira que a Constituição da República traria, de alguma maneira, uma instabilidade à nossa dogmática, já que essas Constituições são todas, evidentemente, suscetíveis de reformas à luz do sistema eleitoral e não à luz dos próprios valores dogmáticos que herdamos lá dos romanos. E o quarto grupo de críticas dizia respeito a, de alguma maneira, uma ingerência exacerbada que esses princípios constitucionais, aplicados diretamente, acarretaria nos espaços de liberdade, ou seja, para além do lícito e do ilícito, o magistrado ainda teria que verificar a compatibilidade da nossa atuação aos princípios constitucionais. Eu até me lembro, abrindo um parêntese, que logo depois da Constituição e quando começamos esse debate, eu dei uma palestra ao governador Valadares. Naquele tempo tinha voo direto, era uma beleza, daquela Rio Sul, né? A gente ia para lá, era uma beleza. E aí eu dei uma palestra na OAB, foi muito aplaudida, eu era mais jovem, então falava com muito entusiasmo, e no final uma advogada me chamou e falou: professor, eu fiquei encantado com sua palestra, mas dou graças a Deus da juíza da minha comarca não está aqui presente. Se ela estivesse aqui, eu estava liquidada, porque ela já, sem assistir sua palestra, acha que ela faz o que quer. Imagine depois que ela veio aí ficar potencial e tal. Ela brincou comigo carinhosamente, provocando, no fundo, um diálogo sobre segurança jurídica. E o que eu tenho dito, de uma maneira geral, a essas críticas é que elas são pertinentes, mas descontextualizadas. Descontextualizadas, em primeiro lugar, porque a vocação dos textos constitucionais alterou-se muito. Não é verdadeiro que a vocação da Constituição seja da Magna Carta. Quando se critica no Brasil a extensão da nossa Constituição, é para a gente refletir que alguma coisa no Brasil justificou essa extensão. Uma Constituição que precisa garantir a vida e a integridade psicofísica e a igualdade, provavelmente se trata de uma sociedade onde esses valores não são preservados. Então, vocação é algo muito relativo. A segunda questão da baixa concretude do texto constitucional é verdadeiro, mas não se associa exclusivamente à Constituição, se associa à técnica das cláusulas gerais. E essa técnica das cláusulas gerais, ela, a rigor, advém dessa complexidade do mundo contemporâneo, no Brasil e no exterior. Quando se introduziu a boa-fé no Brasil, eu digo introduziu, né, professor Celso Cavalieri, no nosso Código Consumidor, porque a rigor, já desde o Código Comercial, havia referência interpretativa, mas não tinha colado, para usar uma expressão popular,
era repelido, achava-se que isso não era muito para valer, né? A gente tem as normas para valer, as normas que não são para valer, né? Então achavam-se isso. Mas quando se incluiu a boa-fé, causou um certo problema para os advogados realmente, porque havia os românticos, que tudo era boa-fé. O sujeito achava que a partir da boa-fé objetiva acabava-se digamos assim, o mal-estar entre contratantes, todos iam ser bacanas, quem sabe a gente ficava até chapinha do outro contratante, ia tomar um chopinho depois do contrato, quando na verdade a vida mostra que os contratantes, quando nos procuram, se odeiam, não é? Infelizmente, o direito a gente trabalha, não é, professor Leone, o direito de família, o amor aos pedaços, né? Aquela raiva das pessoas, um rancor horroroso, que infelizmente está por trás de questões sucessórias, né, do professor Luiz Paulo. Então, esse drama humano não se aplacou, evidentemente. E o que se buscou, portanto? Com as cláusulas gerais, e assim também com a Constituição da República, porque a grande novidade é que a jurisprudência, que era tão criticada como conservadora, passou a estar na frente, utilizando esses princípios. A contribuição do nosso Tribunal de Justiça do Rio, contribuição do STJ é extraordinária na construção desse direito privado principiológico. O que se percebeu é que as cláusulas gerais vão fixando paulatinamente, a partir do debate jurisprudencial e doutrinário, padrões de comportamento considerados ora aceitáveis, ora reprovados socialmente. Então, o que se notou nessa primeira etapa do Código Consumidor, e há muitos estudos de pesquisadores, é que depois de uma explosão, que tudo era boa-fé e a banalização disso, paulatinamente, em cada setor da economia, se verifica o que é abusivo e o que não é abusivo. E foi se criando uma segurança jurídica a partir da argumentação, a partir da persuasão, a partir da fundamentação. Daí, o texto constitucional exigia, e cada vez se torna mais importante, a fundamentação das decisões. Essa paulatina criação de padrões de comportamento trouxe uma outra concepção de segurança jurídica, que a antiga subsunção da norma regulamentar, no fundo, já não nos garantia. Porque quantas vezes a referência a uma norma qualquer, a uma instrução normativa, é a forma do juiz não discutir. Eu lavo minhas mãos, eu até teria bom direito, doutor, mas infelizmente artigo 3 da instrução normativa, sei lá o quê. E, no fundo, evita a discussão, evita o controle social. Tivemos vários dramas humanos em matéria de transexualismo, em que isso acontecia, em que as pessoas eram consideradas simplesmente sem direito para assegurar a sua posição na sociedade. Não vou contar dramas aqui, mas todos nós conhecemos vários de transexuais que foram levados ao pavilhão masculino, quando era transexual feminino, de Água Santa, e por aí vai, dramas humanos, porque no fundo a subsunção regulamentar era a forma do magistrado lavar as mãos e dizer: eu não posso fazer nada, porque a regra não lhe ajuda. Então foi a própria jurisprudência, historicamente, que disse assim: vamos utilizar, talvez aquela juíza da comarca lá perto de Governador Valadares, assim, vamos ter que enfrentar isso. Talvez o Tribunal de Minas tenha reformado a decisão dessa juíza, e assim foi se criando uma série de estándares de conduta. Por outro lado, aquela instabilidade a que se referia da política, isso se aplicava muito na época em que a Constituição não era rígida. Se nós pegarmos toda a história posterior à Revolução Francesa, havia momentos na pessoa que a Constituição mudava a cada mês. E então essa insegurança causada pela política hoje não é verdadeira, já que uma medida provisória altera o Código Civil, como todos viram aqui, de uma hora para outra. Mas a Constituição necessita de uma PEC com um processo legislativo muito mais rigoroso. Havia até uma piada na época de Domar e daqueles grandes mestres, que alguém queria, lá numa daquelas ruas Soufflot, onde o professor Caparema gosta de comprar seus livros em Paris, o sujeito ia comprar e entrou numa daquelas da loja da vida e pediu uma Constituição da República, e o vendedor ficou ofendido, falou: não, isso aqui nós não temos periódicos, a gente só tem livros de direito civil. E assim, quase ofendido, pediu uma Constituição.
Isso acabou. Isso não é mais a nossa realidade. Portanto, é descontextualizada também essa crítica. E repito, eu sempre dou exemplo acerca da técnica regulamentar. Nós já tivemos súmulas do Supremo Tribunal, na época de 63, em que davam aplicação contra a legem, responsabilidade por fato de terceiro. Ninguém pode acusar o ministro Moreira Alves, e antes dele o Viro Nunes Real, de qualquer direito achado na rua, né? Então nós tivemos a questão de excludente de responsabilidade, a súmula 377, até hoje aí discutida, que determina a comunhão de aquesto, a separação obrigatória. Então, o fato de termos regra clara absolutamente não garante interpretação clara. Aquele in claris fit interpretatio, ou cessat interpretatio, não poderá absolutamente se sustentar nos dias de hoje. Então as críticas são antigas para uma realidade que se alterou profundamente. E nessa realidade, portanto, nós temos, a última crítica era a ingerência exacerbada na esfera da liberdade individual, o que é verdade de algum modo, mas nos faz refletir, porque nós não podemos imaginar que a nossa liberdade seja uma liberdade do forte sobre o fraco, do homem sobre a mulher, do fornecedor sobre o consumidor. Então, alguma coisa estava errada. Se eu acho até, sem querer provocar política aqui, que essa medida provisória tão discutida é assim, ela, como tem sido discutido ultimamente, eles se baseiam numa crítica justa para uma solução bizonha, ou seja, e inócua no direito civil, que nada mudou a rigor do nosso direito civil, embora tenha alterado de maneira tão grosseira o nosso Código Civil. Ou seja, quero dizer com isso que a crítica à ingerência estatal excessiva, se verdadeira, não se resolve com o afastamento da posição do magistrado ou dos princípios constitucionais. Pelo contrário, se resolve com uma concepção e uma construção da nossa liberdade no âmbito da solidariedade social, da nossa liberdade no âmbito dos princípios constitucionais da unidade do ordenamento. Eu acho que aí a gente restaura essa unidade fragmentada por tantos núcleos legislativos. De maneira, meus caríssimos amigos, que nesse até ambiente informal, eu trouxe aqui, nessa fase conclusiva, alguns julgados do passado, já de alguns tempos atrás, mas que mostram como a jurisprudência saiu na frente. Eu chamo a atenção, o que mais causou polêmica em 2011 foi a família ser formada por pessoas do mesmo sexo. E eu chamo a atenção desse julgamento, já tão conhecido de todos do Supremo, que quando se discutiu a possibilidade, nem se discutiu o casamento, a possibilidade de formação de família, isso que se discutiu, de pessoas do mesmo sexo, eu e na época o professor Luiz Roberto Barroso demos os pareceres que foram juntados pela sociedade civil na inicial. E na época nós damos com a DPF. Nossa, por que a DPF? Porque eu dizia assim, olha, eu acho que não vai dar certo, como é que eu estava errado, a ADIM. Porque nós não podemos dizer que é inconstitucional o texto do Código Civil que repete o texto da Constituição da República. Então eu digo a vocês, só sinto confortável para dar o parecer numa DPF, ao dizer o fato do Código Civil, justamente, ele faz o que ele quer, prestigiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não pode impedir que cada um faça a sua família de acordo com o seu projeto pessoal de vida e de liberdade. Então nós, na época, e o ministro Barroso, a mesma coisa. Os dois pareceres estão publicados, foram no sentido da DPF. E o querido amigo e ministro Carlos Aires Brito, ele, na verdade, converteu a DPF em ADIM. E a solução do Supremo foi aquela solução que eles dão sem redução de texto, no sentido de que seria inconstitucional o artigo se ele dissesse o que ele diz, tendo que dizer o que ele não diz. Isso, para mim, é interessante, não para criticar, que foi um momento importante do Supremo, mas para mostrar a dificuldade de se aplicar diretamente à Constituição da República. Que era muito mais fácil dizer assim, deixa o nosso Código Civil em paz e vamos, pela DPF, garantir a cada um formação da sua família, como em outros países.
Mas notem a nossa dificuldade cultural. Foi mais fácil ser absorvido transformando o texto num outro texto, sem redução de texto. Olha que complicação. Eu até hoje estou lutando para compreender, mas mostra a importância principiológica, que no fundo foi a igualdade e solidariedade que prevaleceu. O segundo que eu chamo a atenção vem do STJ de 99, logo depois da Constituição, ministro Eduardo Ribeiro, num RESP 93634, bons tempos aqueles que o RESP era 93634. Hoje parece até, né, brincadeira, 1 milhão e tal. E nessa época foi um caso que veio de Minas Gerais, em que o dependente do Minas Tênis Clube não pôde frequentá-lo porque não era filho, vamos chamar assim, antes da Constituição, legítimo. E tinha guarda, mas não era considerado filho, mas tinha guarda. E aí o STJ, em 99, logo depois da Constituição, diz assim, olha, o clube pode até impedir que haja dependente, pode dizer que só pode ser o titular, quem paga que frequenta, agora não pode discriminar, 99, logo depois, 24 de agosto, não pode haver discriminação entre pessoas que estão sob a guarda, que é sócio-afetiva, etc. Ministro Eduardo Ribeiro. Então, notem, no STJ, a gente sempre, os advogados, criticamos sempre a jurisprudência conservadora, mas saiu na frente quando todo mundo dizia assim, que absurdo. E a jurisprudência, aliás, o professor Sérgio Cavalieri, que liderou tantas importantes decisões aqui, tinha esse hábito de não ligar muito para a terminologia, ele me disse várias vezes, que muitas vezes pessoas querem para afastar posições e sim fazer prevalecer o direito com base, evidentemente, no nosso ordenamento. Então essa foi um acordo importante. Um outro importante do Supremo Tribunal Federal, que é muito conhecido, é da União Brasileira de Compositores, no RE 201.819, segunda turma, em 2005, com um voto vencido e com um grande debate na segunda turma, quando aquela turma discutia questões jurídicas importantes fora do direito penal. E o que foi interessante é que no estatuto dessa associação, que é privada, havia uma cláusula pela qual o desrespeito a cláusulas estatutárias levava à sua exclusão. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, a despeito da liberdade de contratação, em relação à qual nós todos somos muito orgulhosos e não podemos afastar, a despeito disso, os princípios constitucionais teriam que ser respeitados, de ampla defesa, e depois guiou o que hoje tem sido a jurisprudência. Então, eu achei interessante, porque na época, disse o relator para a cota, que foi o ministro Gilmar Mendes, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente, 2005 Supremo, não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. E ali em face dos demais particulares, porque era uma associação sem fins, com fins lucrativos, né? Essa aí tinha. Aliás, ela não era com fins lucrativos, mas ela era utilizada para direitos autorais junto ao ECAD. O terceiro acordo que eu trago aqui, ainda para, sem querer abusar do tempo, desembargador, diz respeito a uma decisão no Supremo Tribunal Federal do ministro Carlos Veloso, de 1996, mineiro, ministro Carlos Veloso. Naquela época no Supremo havia muitos mineiros, né? O Pertence, o ministro Carlos Mário Veloso, ministro Maurício Correia, procurador-geral Aristides Junqueira, havia 6. Francisco Rezec, é isso mesmo. Pois bem, havia uma diferença, vocês vão se lembrar do assunto no RE 161.243, do regime da empresa francesa multinacional em relação ao Estatuto dos Brasileiros. Havia uma diferenciação. O francês que estava aqui tinha uma proteção melhor do que o trabalhador brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal, 96, eu acho que o ar-condicionado eles desligaram, né? Mas faz parte, né? Também não há necessidade. Eu fiquei achando que era o calor da recepção. Calor humano. E se diz que a igualdade deveria ser respeitada como um princípio aplicável também em relações privadas. Notem, ministro Carlos Veloso. Ministro Carlos Veloso, deixa eu fazer um parênteses aqui para elogiá-lo em outra questão.
Em 89, ele afastou da lei da imprensa as possibilidades de censura. Quando o Supremo, até disse isso ao ministro Aires Brito, depois conversando, Supremo 20 anos depois, disse que a lei da imprensa não deveria se aplicar. Mas em 89, na campanha eleitoral, o candidato Paulo Maluf havia declarado num debate que o estupro que estava acontecendo muito no Brasil não era nem tão grave. Ele dizia, pelo menos estupra, mas não mata. E aí o Pasquim, aqui no Rio de Janeiro, publica o tabloide Pasquim para os mais jovens, era um jornal como Piauí, assim, que se abre assim. Na página do meio, um camarada muito grande e forte, estuprando o Paulo Maluf, e ele dizendo, estupra, mas não mata. E foi uma brincadeira, uma crítica política, e era o governo Sarney, e o ministro da Justiça, Saulo Ramos, que nos seus livros defende tanto a democracia, mandou simplesmente tirar de circulação e apreender todos os jornais do Pasquim. Que quebrava o Pasquim. O Pasquim funcionava aqui em Ipanema, naquela ladeira ali, e não tinha dinheiro para nada. Os intelectuais mais sem dinheiro, aqui era Jaguar e tal, Ziraldo, Caratinga, Enfio. Era intelectuais mesmo. Exatamente. E aí, havia uma dúvida se cabia o mandato de segurança junto ao Supremo ou ao STJ. Porque estava acabando de vir a ADIM, a número 2, né, que definiu-se que seria o STJ porque não tinha sido recepcionado uma norma infraconstitucional que não se compadecesse com a Constituição, a doutrina da não recepção. Ela não existia no mundo jurídico. Então você tinha que entrar no STJ para dizer que era ilegal a rigor. E deu certo. E o ministro Carlos Mário Veloso deu uma liminar de domingo para segunda, assim, imediatamente, permitindo voltar às bancas o Pasquim, e ele até disse que ele reconhecia que era satisfativa aquela liminar, e citou um juiz da Corte Americana para dizer que é preferível, que ele poderia estar errado, mas que ele preferia errar pela liberdade do que contra ela. Ministro Carlos Mário Veloso. Isso não foi muito divulgado e foi o STJ. Portanto, em 89, disse não àquela lei que era bifronte. Ela tinha coisas muito boas e, ao mesmo tempo, atendia ao Ministério da Justiça quando quisesse apreender jornais e revistas. Muito bem. Então, é mais uma decisão aqui importante do ministro Carlos Mário, voltando à nossa pauta. E eu quero chamar a atenção, acho que eu vou pular aqui algumas. Não, tem a questão de prisão civil, que o ministro Rui Rosado, antes mesmo do Supremo, em 2001, já disse que é ofensa ao princípio da Constituição da dignidade da pessoa humana, aos direitos de liberdade de locomoção, e, portanto, a prisão civil da alienação fiduciária não se compadeceu aos princípios constitucionais, a despeito da lei clara dever ser aplicada pela subsunção até então. Ministro Rui Rosado de Aguiar Dias, em 2001, no habeas corpus do STJ 12.547 DF, quarta turma, logo no início, no STJ. E eu chamo a atenção, então, para dois últimos acordos que são muito objeto de discussão acadêmica e prática. Primeiro, a questão do FGTS. A FGTS, como todos sabemos, a Lei 8.036 de 90, ela é taxativa nas hipóteses de levantamento do fundo. Isso é fundamental, porque atende à solidariedade social. Se não houver um fundo coeso que não possa ser retirado a qualquer momento, por qualquer necessidade, não haveria política pública com base nesse fundo. Então é muito importante que o FGTS não é uma lei, ela é uma lei que só admite o levantamento de maneira taxativa e justifica-se esse fato pelos princípios constitucionais. Entretanto, nessa taxatividade não previa algumas doenças da nossa sociedade. Alzheimer, HIV positivo. E isso foi levado ao judiciário. E antes que a doutrina se pronunciasse, porque os constitucionalistas, com todo respeito aqui aos presentes, eles entendem que só nos casos difíceis é que pode haver a utilização dos princípios, hard case.
Eu brinco sempre que casos difíceis são os da minha família e dos meus clientes. Eu acho sempre difíceis. Os outros eu acho tão simples. O juiz não precisa nem fazer memorial, nem lutar. Os nossos é que são difíceis. Até porque fazer memoriais será, em geral, inútil. Pois bem, a jurisprudência disse assim, olha, eu acho que diante da dignidade da pessoa humana, integridade psicofísica e igualdade, é preciso liberar também nessas hipóteses. Então, aquela preferência que os constitucionalistas gostam de dar, só provocando um debate saudável, entre regra e princípios, havendo regra direta e regra fundamentada na solidariedade. Como é que alguém vai aplicar um outro princípio? Que insegurança é essa? Pois, sob o aplauso de toda a comunidade jurídica, a jurisprudência liberou o FGTS. Então, a justificativa dos que acham que regra é mais importante que princípio é do hard case, num caso difícil. Mas eu diria, em todas as hipóteses, o juiz deve ponderar, e deve ponderar diante dos princípios da solução do caso. Então, esse caso eu acho muito emblemático, acadêmica e praticamente também. E eu chamo a atenção também na hipótese de várias outras hipóteses em que nós tivemos bem de família, que até hoje é muito discutido. Bem de família é interessantíssimo, porque ao invés de se dizer assim, olha, nós entendemos que o direito à moradia é fundamental e, portanto, independentemente de ser casado ou não, há de ser aplicado diretamente, se bolou uma ginástica, uma gambiarra jurídica, para dizer assim, olha, aquela lei de família quer proteger família. Mesmo família de uma pessoa sozinha, mesmo uma pessoa que odeia a família, que separou-se de todo mundo, que tem horror de viver em família, ele é uma família de uma pessoa sozinha. E a partir daí, nós admitimos a aplicação para o bem de família. Então, o primeiro problema interpretativo metodológico. Quem sabe a gente não poderia dizer assim, olha, vamos ver se o direito da moradia se aplica? Primeira questão. A segunda questão é que há bens de família, apartamentos de 20 milhões de reais, 16 milhões de reais, o que nos deixa um pouco apreensivo a esse respeito. Pode ser uma fraude, porque não é possível que a dignidade da pessoa humana requeira, até que seria bom, né? Cobertura na vieração. O Tom Jobim brincava, só vai existir justiça social nesse país como toda a população puder morar em Ipanema, perto dele. Então, assim, mas não faz sentido nenhum. E houve dois acordos muito interessantes, eu até tinha anotado, mas não estou vendo aqui agora, no STJ, era na época dos marcadores Veiter, na Câmara, na turma dele, era a terceira turma, né? Foi muito interessante, porque era um bem de família, era um piano. E no mesmo ano, com diferença de meses, o STJ considerou que era penhorável bem de família, como bem de família o piano, que era um adorno que ninguém utilizava, e a despeito da súmula 7, 5 e tal, não considerou penhorável o piano quando tinha um adolescente que estudava piano na casa. Então ali era fundamental para a formação do adolescente, enfim, da família. Então, notem, o professor Carlos Roberto, que é um especialista em música erudita, está me olhando assim, vai dizer, depende do pianista. Ele ia pedir para ver uma exibição, às vezes faria um bem para a vizinhança. Exato, a favor dos vizinhos, sobretudo. A favor dos vizinhos. Então ele já me olhou assim, mas de qualquer maneira, essa decisão para mim é muito interessante, porque mostra como a função do bem é que deverá determinar a interpretação, sem causar insegurança jurídica, repito, porque para isso é que existe recurso, fundamentação, e para isso que existe a criatividade ou o desespero, né, dos advogados, doutor Zé Roberto, para que possa haver, a partir da discussão jurídica, a solução mais apropriada e mais compatível com o sistema. Então eu encerraria aqui. Peço desculpas se passei já do tempo, fui induzido em erro pelo olhar inteligente da plateia, por tantos amigos aqui, que eu fui prosseguindo, fui me animando, é um perigo isso, dizendo que a grande homenagem ao professor Caio Mário, eu acho que é justamente pensar nesse direito do futuro,
A grande homenagem ao professor Caio Mara é trazer temas tão atuais e que certamente deixarão muito feliz, seja onde estiver. E o professor Caio Mara é, antes de tudo, um professor. Professor e um fidalgo. Eu levei para uma palestra na UES, fui buscá-lo na Senador Dantas, com o meu carrinho lá. Primeiro, quando os alunos falavam, o máximo que ele fazia era com a aliança bater, assim, fazer um barulho. Essa era a característica dele. Algum barulho ele batia com a aliança. Era o máximo de... que bons tempos daquele. O silêncio era absoluto. Segundo, que eu pedi para ele dar uma palestra sobre vício de consentimento, ele falou, não, eu vou dar uma aula. Aí simplesmente deu aula. A gente tem até em vídeo gravado, não sei se já passei para outras coisas, a aula que ele deu para a turma do CAE, em todos os vícios de consentimento, didaticamente expondo, me lembro perfeitamente dessa lição também de ser professor. Então, para todos nós, que sirva isso de estímulo para a nossa atividade acadêmica e para o nosso convívio tão cordial, inspirados pela fidalguia do saudoso professor Caio Mário Silva Pereira. Muito obrigado.